Então, boa noite a todos e a todas. Então, vamos iniciar a nossa terceira reunião da Academia Frutalense de Letras, da AFL. Hoje nós temos a alegria, a satisfação de ouvirmos aí o nosso acadêmico número 1, né? O Liu, ou Luiz Antônio, conhecido como Liu, que vai apresentar aí o seu patrono, o patrono da cadeira número 1, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral. Então, com você agora, Liu, para fazer a apresentação do seu patrono, e depois nós vamos discutir um pouco sobre esse patrono, né? Se realmente era tudo isso que você vai trazer, que eu não sei o que você vai trazer dele, sobre ele para nós, e depois vamos discutir um pouco sobre essa participação dele aqui na nossa região. Tá ok? Fique à vontade, então, Liu, para a sua apresentação. Bacana. Boa noite a todos, acadêmicos aí, acadêmicas. Para mim é um grande prazer, né? Novamente, coloco para prazer fazer parte do grupo e uma grande responsabilidade também, como eu já comentei, e, sobretudo, a responsabilidade de fazer a primeira apresentação do patrono. Até eu conversava com a Andréia no começo, né? E ela falava, você é o primeiro, tá? Assim, e aí, né, os outros vai ter uma referência depois. Então, é uma responsabilidade grande falar de uma pessoa que é representante, né, da cadeira, que é o patrono da cadeira, e que a gente carrega o nome, né? Não sei se eu tenho até essa capacidade toda de estar, né, se eu estou à altura de ter uma pessoa como o Dom Alexandre como patrono, né? Mas espero que eu cumpra o papel, né? Eu acho que isso é um desafio e a gente, enquanto pessoa que gosta, né, que está aí está se inserindo nas letras, eu acho que tem pessoas muito mais qualificadas que eu nesse grupo, né? Dou as minhas canetadas ainda, eu digo canetadas porque eu gosto muito da caneta para estar escrevendo, e aí eu acho que, assim, ter uma referência dessa para os nossos escritos, né, primeiro para as minhas possibilidades de criação na poesia ou, né, qualquer outro texto, assim, é muito gratificante. Bom, o Dom Alexandre, né, o Vanderlei... Oi? Só um momentinho. Eu esqueci, professora Maria Cristina, desculpa a falha, mas muito obrigado pela sua participação aqui na nossa reunião. Anote aí na sua agenda, toda última quinta-feira do mês, nós nos reunimos às 19 horas e as nossas reuniões são abertas à comunidade. Ficamos muito felizes, muito gratos, assim, né? Primeiro em ser companheiro de trabalho aí seu, juntamente com você, durante 11 anos, e agora ter a alegria de ter você participando conosco aqui na nossa reunião da academia. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Vanderlei. Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar podendo participar da reunião de vocês. Muito obrigada. Ok, Liu, desculpa a interferência. Não, que isso. Eu acho que super válido. E aí, como eu dei boa noite para os acadêmicos, dá boa noite para a professora também, que está fazendo parte aí da nossa reunião, aí como convidada. Eu acho que isso merece. Eu acho que se a gente pensa uma academia, pensou uma academia, a gente construiu junto essa academia, tem que ser uma academia de portas abertas, sim, e quanto mais dados a gente tiver, melhor vão ficar as nossas reuniões, vai enriquecer cada vez mais as nossas reuniões, né? E eu acho que essa troca de experiências é que fortifica, né? Que enriquece, que dá mais vontade, né? Mais motivação para a gente estar seguindo em frente com a academia. Bom, então, o Dom Alexandre de Gonçalves do Amaral, o Vanderlei, quando a gente falou de academia, o primeiro que ele citou foi Dom Alexandre, em seguida falou de Dom Gito, né? Que o Vanderlei é uma pessoa que está inserido aí na igreja
E assim, eu senti até um pouco assim, um pouco acanhado de ter uma pessoa como o do Alexandre, mas senti muito feliz também, porque eu também sou um cara que venho da igreja, tenho uma formação, né, na igreja católica, né, que sou também atuante assim, né, atuo um pouco hoje, mas continuo, né, tentando vivenciar a minha fé, e eu acho que para mim, eu acho que foi um presente também ter uma pessoa como o Dom Alexandre. O Dom Alexandre tem 2 livros, e aí eu me pautei mais no segundo livro dele, mas vou falar um pouquinho, a gente não conseguiu muita informação sobre ele. As informações que eu trago do Dom Alexandre, então, a primeira parte é o que o Vanderlei já postou para a gente, já colocou, está lá no Facebook, né, na página da academia, são informações mais básicas da biografia dele, e aí outras informações eu trago do próprio livro dele, que foi escrito logo no começo do livro, né? O livro, inclusive, está aqui. O livro eu consegui o livro porque o Vanderlei me emprestou, né? E aí o prefácio dele, que foi escrito pelo Ari Rocha, que é o desembargador, eu acho que é desembargador, me recordo aqui, tem até anotado, que faz, né, no prefácio, fala bastante do Dom Alexandre. Então, eu passei a conhecer Dom Alexandre através do prefácio do livro. E eu acho que, assim, tem muita coisa, dá para a gente buscar muita coisa do Dom Alexandre que deve estar perdido por aí, não só esses 2 livros, né? Mas o Dom Alexandre nasceu, aí o patrono da cadeira número 1, eu estou olhando um pouquinho do lado, porque eu tenho a minha colinha do lado, eu prefiro não fazer, não vou fazer um slide, porque isso aqui não é uma aula, é só um bate-papo, né? Eu trago umas informações aí para a gente bater um papo, uma que como eu não conhecia, eu tenho certeza que várias pessoas aqui devem ter conhecido Dom Alexandre, né? Tiveram o prazer de conhecê-lo, de cumprimentá-lo e talvez até trocar umas ideias com ele, não sei, né? Pela época, pela data de falecimento, com certeza deve ter alguns que tenham tido contato. Então, eu acho que com certeza vai enriquecer muito mais a minha fala, que é uma fala que está baseada mais nas informações que estão, né, que já são secundárias, né? E ele é o patrono da cadeira número 1, é o primeiro arcebispo de Uberaba, cidadão, né? Ele é cidadão uberabense, mas por título, né? Porque ele nasceu em Carmo da Mata, ele é mineiro também, de Carmo da Mata, nasceu em 1906, né? Filho de Benjamin Gonçalves e Maria Cândida Gonçalves do Amaral. Em janeiro de 2007, ele é crismado. É interessante porque não fala do batismo, fala do crisma, né? E para quem é do catolicismo, né, tem no batismo uma data mais importante do que o próprio crisma, que é um outro sacramento, mas, né, nessa época, até pouco tempo também, nos anos 80, até final dos anos 80, ainda se fazia dessa forma, de ser crismado na mesma época. Então, são 2 eventos que fazia recebia logo no começo, né, nos primeiro ano de vida, aí, fazia batismo, logo em seguida, quando o bispo passava pela cidade, já fazia a crisma também. Eu também fui crismado, eu tinha menos de 1 ano de idade, eu fui batizado 1 mês e 2 meses depois eu fui crismado. E aí não fala da data de batismo, né, que para quem é cristão católico, a data de batismo é como se fosse o nascimento mesmo, né? Mas isso daí a gente consegue, né, eu acho que é uma informação interessante. Ele foi, né, na cidade de Oliveira, onde ele foi crismado pelo Dom Silvério Gomes de Pimenta. Então, assim, um bom tempo aí que ele começa a ter esse sacramento, né? Em 2014, recebe pela primeira vez a Eucaristia na cidade de Lafayette. Após o curso primário, ingressa no Seminário de Mariana. Em 1923, transfere-se para o Seminário Coração Eucarístico de Belo Horizonte, onde é um dos primeiros alunos
e lá conclui os estudos, né? Estuda humanidades, aí o texto dele vai aparecer muito essa coisa esse lado humanístico mesmo, a gente vai perceber bastante isso no texto dele. Estuda filosofia e teologia, que são as ciências básicas aí, os básicos para a ordenação sacerdotal, né? Nesse seminário, se tornaria mais tarde diretor espiritual, professor de português, geometria, apologética, eloquência sacra, teologia dogmática e filosofia. Foi vice-reitor e foi reitor. Então, ele teve uma carreira assim, voltada para a educação também, além de trilhar aí o caminho espiritual também, né? Aos 22 de setembro de 29, ele recebe a ordenação presbiterial do arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, na Catedral de Boa Viagem. Aos 5 de agosto de 1939, né, nomeado bispo de Uberaba pelo Papa Pio XII, tendo apenas 10 anos de sacerdócio. Então, assim, foi consideravelmente bem novo, né, para ser ordenado, para receber a ordem episcopal. E ele vem a ser sagrado bispo em 39, né, na festa de Catedral de Belo Horizonte, onde recebeu a ordenação presbiterial também. Pelo Dom Cabral, pelos consagrantes Dom Paulo Nunes e Dom Aristides Porto, de Montes Claros. Ele, aos 8 de dezembro do mesmo ano, ele toma posse como quarto bispo de Uberaba, sucedendo Dom Luís Maria de Santana. Torna-se arcebispo em 1961 e resignatário em 78. Dom Alexandre foi pastor, evangelizador, pregador, conferencista, jornalista e escritor. E é interessante, né, como a gente tem vários jornalistas também aí no grupo, né, na academia, e ele faz referência, inclusive o trechinho que eu deixei reservado para ler dele aqui faz referência ao jornalismo em si. Então ele fez escreveu no jornal Correio Católico, né, escreveu bastante tempo no Correio Católico, e o texto, esse livro mesmo, que é que eu estou com ele, né, que é o que o Vanderlei me emprestou, que é Menor Abandonado e Criminalidade, é um texto que vem de uma coletânea de vários textos que ele escreve, que foram publicados nesse jornal no Correio Católico. Ele foi membro da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, e aí isso é interessante, porque é uma referência, né? Ele fez parte da Academia de Letras, e hoje é patrono da Academia de Letras de Frutal, né? Patrono da cadeira número 1. Então, é uma referência assim, bastante interessante para a gente ter realmente na nossa academia. E aí, né, como colaborou no Correio de Uberaba, publicando artigos doutrinários. Ele faleceu em 5 de fevereiro de 2002. As obras publicadas, Os Católicos e a Polícia, em 1946, e Menor Abandonado e Criminalidade, em 1979. Então, são os 2 textos que ele tem publicado, né, que foram publicados, são textos muito recentes. O mais recente dele já é de 79, que aí já são aí são 40 anos aí, quase 40 anos, né, que foi publicado, e é um texto, mesmo sendo publicado em 79, é um texto que foi escrito em 1954, então não é um texto muito recente. Ele foi publicado 25 anos depois e foi lido por mim, né, 40 anos depois. Então é um texto que bem mais, o que ele tem escrito, né, publicado, são textos bem mais antigos. Como ele morreu em 2002, eu tenho certeza que ele deve ter outras coisas escritas que não foram publicadas, pelo menos não apareceu para a gente. O Vanderlei até tentou conseguir na Diocese de Uberaba algumas coisas, mas ainda não conseguiu. E aí, pelo momento pandêmico que a gente está vivendo, fica um pouco mais difícil a gente estar conseguindo essas informações. Em outra situação, com certeza, se passar esse momento, vou tentar buscar mais informações a respeito do que ele tem escrito,
homilias, né, e geralmente esses bispos, né, sacerdotes fazem homilias e geralmente escrevem essas homilias. Então, acho que tem algumas coisas que talvez dá para até alguma coisa póstuma, mas se já não tiver até projeto realmente para essas publicações póstumas, né? Depois o Vanderlei pode completar essas informações todas, que o Vanderlei está mais, né, tá mais por dentro até dessas informações, né? Bom, e aí ele tem esses 2 livros. Aí sobre o livro, o livro Menor Abandonado de Criminalidade, que eu vou tentar trazer um pouquinho do livro, né? Falar um pouquinho dele, pensar um pouquinho o Dom Alexandre partindo desse texto que é publicado dele. Esse texto foi publicado em 79 por conta do Ano Internacional da Criança. Então, é um texto que ele traz, né, a fala do menor abandonado, e aí foi publicado por conta da sugestão, né, do desembargador, que sugeriu e pediu para que ele publicasse o texto, né, e ele faz um comentário no início do texto, no início do livro dele, que ele não quis alterar o texto, ele publicou o texto na íntegra, mas a leitura do texto na época, em 79, já deveria ser vista, né, já ser avaliado por várias transformações que já haviam acontecido nesses 25 anos passados. Ele escreveu em 54 e quando ele vai ser publicado em 79. Então, foi publicado por conta do Ano Internacional da Criança, que foi, né, um movimento muito grande no Brasil. O Criança Esperança mesmo nasceu nesse ano, né, teve a campanha da fraternidade nesse ano também. Então, e aí teve o lançamento desse livro do Dom Alexandre, né? É um estudo sobre o menor abandonado, publicado no Correio Católico, e em seguida, o livro tem 2 partes, e aí a segunda parte é sobre criminologia, o título é Criminologia, que é segundo a conceituação teológica. Esse livro esse estudo foi escrito a pedido de um amigo, né, dele, que foi promotor, que era um promotor de justiça. Falei que era o desembargador, mas era um promotor. Mas aqui não aparece também o nome do promotor. Mas pelo que eu verifiquei, eu acredito que seja o mesmo que escreveu, que prefaciou o livro, que é o Ari Rocha. E aí, esse Ari Rocha, ele traz várias coisas falando do Dom Alexandre, né? E aí eu coloquei alguns tópicos assim para trazer. É legal quem conheceu, né, Dom Alexandre, quem teve o prazer de conhecê-lo, né, pode também trazer algumas informações e até corroborar ou conflitar essas informações que a gente traz. O Dom Alexandre, um filósofo tomista, né, que segue a filosofia de São Tomás de Aquino, muito com a tanto que os 2 textos dele vai falar sobre isso, né, vai falar sobre esse do menor abandonado e criminologia, e os católicos e a polícia. Então, assim, ele está muito ligado na questão humana também, que é o propósito, né, filosófico de São Tomás de Aquino também. Também não me aprofundei muito na filosofia de São Tomás de Aquino. Fiquei feliz em saber que ele tem essa tendência, né, esse olhar, né, que caminha pela filosofia, né, de São Tomás de Aquino, né? O meu filho se chama Lourenço Tomás. Tomás é por conta de São Tomás de Aquino, né? Eu sou um profundo apreciador de Renato Russo, e Renato Russo falava, né, meu filho vai ter nome de santo, e eu acabei colocando o nome dos meus filhos nome de santo. E o Lourenço tem Lourenço por conta de São Lourenço, e Tomás por conta de Tomás de Aquino. Então eu tentei juntar os 2. E aí fiquei super feliz quando eu vi isso também, né? Algumas coincidências que foram acontecendo, né, na minha leitura. O Saint-Exupéry fala que muito toda a tese fala mais do autor do que o próprio objeto, né? Eu acho que essas apresentações, essas coisas,
que vão aparecendo na vida da gente, tem um pouco disso também. Então, quando eu falo do Alexandre, eu acho que faz me espelhar muitas coisas que aconteceram comigo ao longo da vida e que acabam desaguando nisso que a gente é hoje, que a gente apresenta, né? E aí tem um antropólogo, um semioticista, o Gregory Bateson, não sei se alguém já ouviu falar, ele é pouco conhecido no meio acadêmico também. Eu tive o prazer de conhecer no meu mestrado, através do meu orientador, que era um pouco o Gregory Bateson. O Gregory Bateson dizia qual que é a estrutura que nos liga, né? O que faz com que a gente tenha um grupo hoje de 15 pessoas aqui na reunião, um pouco menos, mas o que faz com que essas 15 pessoas estejam nessa academia de letras? Um que vem eu sou lá de São José dos Campos, sou de Pirangui, Minas Gerais, mas fui criado em São José dos Campos, estou aqui junto com o pessoal que é de Frutal, né, a Carol, que é de Jales, assim, tem várias pessoas em vários de lugares, e por que tem que ser essas pessoas que estão nesse mesmo lugar, né? Qual que é essa estrutura que nos liga, né? Gregory Bates não era um cara religioso, né, por sinal, era super ateu, mas os textos dele têm muito dessa religiosidade também. Assim como a gente encontra muito essa religiosidade no texto, na vivência, na vida do Dom Alexandre. Uma pessoa que faz o exame percussiente da criminalidade e da educação, então é muito ligado nessas temáticas, né? Um estudo assim, com bastante profundidade. Para o Dom Alexandre, a educação é um problema de endereço. Então, acho que lá atrás, lá em 54, ele já via que muitos problemas que a gente tem hoje com relação à educação, com relação à maneira como a educação é direcionada é um problema de endereço, um problema de classe também, né? E aí são problemas que a gente pode... E aí temos vários professores da rede estadual, da rede municipal, professores universitários, que podem, sim, pensar um pouquinho trazer um pouquinho dessa discussão da educação, né, partindo desse olhar do Dom Alexandre, que a educação é um problema de endereço. Dom Alexandre não se acomoda nas tendas da razão, pela razão, entende que a razão é provisória, por isso a necessidade de prosseguir. Então, você está numa situação, mas essa situação ela não é a de infinito, né? Você tem que estar sempre mudando e sempre buscando mais conhecimento, né? E aí isso está tudo envolvido com a questão da educação, que é um problema super sério no nosso país hoje, né? Sobretudo, né, nos últimos anos, a educação, a ciência e o olhar que tem se lançado sobre ela, né? Então, e ele não se acomoda nessas telas, né? Pela filosofia, né? O que ele coloca, né? Pela filosofia, alça voos mais altos e através da lógica procura atingir horizontes sobrenaturais. Então, assim, aí ele já faz essa ponte do que do plano humano, do mundo, né, da situação humana que a gente vive, e desse alcançar uma sobrenaturalidade, pensando a questão do espírito, né? Então, através desse alçar voos, de você ir caminhando, você vai buscando também essa essência sobrenatural, né? O sobrenatural que ele coloca é a questão divina, né? A gente vê muito disso no texto dele, né? E às vezes até de forma um pouco preconceituosa, essa coisa do que é divino e do que é mundano, do que é humano, né? Às vezes assim, eu sinto, né? Mas eu acho que talvez uma releitura, uma interlocução possa aclarar um pouco o meu olhar, mas eu via sim um pouco de um certo preconceito com relação a isso, o que é católico e o que não é católico, né? E aí isso aí tem várias partes do texto vai falando isso. Não que ele discrimine as outras religiões, mas ele acha que o que é católico tem que ser católico e o que é de outra religião tem que ser de outra religião e não pode haver essa mistura. Mas aí eu vou entender também que é um texto escrito em 54,
de uma pessoa que nasceu no começo, né, no início do século passado, e aí, né, algumas coisas, algumas vivências que eu tive mostram que isso, né, talvez fosse até uma coisa normal. Eu acho que ainda em alguns setores da igreja ainda é normal. O meu orientador de mestrado, o professor Etienne, é um professor belga, belga, mas ele era seminarista, foi padre, fez mestrado, fez doutorado, é um exegeta, né, estudou lá os Atos dos Apóstolos, veio para o Brasil, e aí fez um trabalho lá com o Dom Eugênio Salles, lá no Rio de Janeiro, e aí quando ele gostou muito do Rio de Janeiro, quando ele foi para a Bélgica e falou lá para o superior dele que ele ia largar a batina, não ia ser mais padre, ia deixar a ordem, para poder viver, né, ser uma pessoa comum. E aí ele escutou do bispo dele, né, do superior dele, o seguinte, né, isso é ruim, a gente está perdendo alguém, isso é ruim, mas já que você quer se tornar uma pessoa normal, aí a escolha é sua. Então, assim, por quê? Porque o fato de ser padre e ser coisa estava no plano superior. Mas isso também nos anos 70, quando isso acontece, então, algumas coisas que me faz compreender esse posicionamento do Dom Alexandre também, né, com relação a esse distanciamento, né, essa característica do humano que vai, das coisas naturais que vai para o sobrenatural, né. Segue a luz da fé, tá, esse caminho, segue a luz da fé, a rota de revelação divina. Então, e aí não tem como a gente fugir disso mesmo, porque é um cara que vai ser do seminário, se ordena padre, e aí, né, bispo, e aí dentro da igreja, então vai ser sempre conduzido por esse olhar. Através do estudo do crime, pode falar, né, e aí, né, através desses estudos que ele faz, né, ele consegue falar de uma desarmonia, de um desequilíbrio, de uma ruptura do homem com o absoluto, né, que é essa coisa natural com o sobrenatural, que isso aí foi bem falado no texto dele também. Dispõe da autoridade para apontar o valor da graça e confere ao homem a naturalidade com Deus, né? E através desse caminho, desse percurso, né, que ele vai que o homem vai tendo essa possibilidade de alcançar essa naturalidade de Deus, que é, praticamente, uma sobrenaturalidade, né? Na década de 50, contribui para a criação de uma entidade capaz de servir de ligação entre os juízes e as instituições interessantes do menor abandonado. E aí o estudo dele, né, aponta para isso, né, bem metodológico, do ponto de vista acadêmico, acho que é interessante, do ponto de vista acadêmico, de fazer uma leitura também de como que ele vai apontando o problema e como que ele aponta soluções, aponta os possíveis problemas nessas soluções também, né? Então, na década de 50 acontece isso. Aí, esse estudo dele, de 54, contribui, sim, para essa formação. E aponta a educação como um caminho preventivo e terapêutico no tocante à criminalidade. Então, ele vê, lá em 54, ele já via essa possibilidade da educação sendo esse eixo, né? Para afastar a criminalidade, assim como a gente verifica hoje, né, na própria educação, a gente discute isso, o esporte e a cultura, né, outros meios que podem também essa ponte, né, ou ser uma forma preventiva de afastar, né, o jovem, afastar né, esse adolescente, né, eu utilizo muito o termo mas esse menor que está chegando, né, que está saindo mais para a vida e está encontrando a criminalidade, né? E aí é um problema que a gente verifica hoje, uma criminalidade institucionalizada, né? Não sei, talvez um problema que a gente vai conviver com isso nos próximos 20 anos aí para a gente estar resolvendo. Mas lá em 54 ele já falava isso, né? Que a educação seria uma maneira, né,
terapêutica da gente estar, né, terapêutica e preventiva da gente estar combatendo aí a criminalidade. Combatendo não, a gente fazendo com que a criminalidade apareça com menos frequência, né? Que ela vai existir, né? É muito difícil você excluir, realmente, acabar com a criminalidade no meio da sociedade. Mas, a partir do momento que ela passa de um certo nível, ela passa a ser patológica, é patológica mesmo, e é mais ou menos o que a gente está vendo hoje. Uma criminalidade até institucionalizada mesmo, né? Com aprovação. A bondade do pastor não diminuía a coragem do apóstolo, então, né, ele era uma pessoa boa, mas ele tinha essa coragem de apontar, o texto dele aponta várias coisas também com relação à política, com relação às coisas, às políticas públicas, né, aos políticos e às políticas públicas, né, então ele põe o dedo nas feridas vivas, é fervoroso na crítica à legislação, que torna os juízes de menores, juizado de menores, né, até é um termo que eu sempre escutei, eu lembro muito bem quando eu era jovem, né, mesmo na infância, a gente estudava muito isso, se eu fizer isso, você vai ver, você vai para o juizado de menores e tal. Falava muito de juizado de menores, aí eu fui entender essa coisa dos juízes de menores, foi criado lá no volta dos anos 40, né, mas o Dom Alexandre ele é muito crítico, né, a essa legislação, e o texto dele aponta também várias falhas, vários defeitos, vários problemas que acontecem. Ele valoriza por um lado, mas ele mostra que isso pode ser mudado, poderia ser diferente. Então, é interessante essa crítica dele, que é um olhar bem sobre a situação, né? Então, na crítica à legislação, que torna os juízes de menores ditadores de uma orquestra que não existe, porque, para ele, o juizado, né, o juiz de menores, ou o juizado de menores, tem um material para poder trabalhar, isso tem um material não, ele tem a possibilidade de trabalhar e tem né, dá-se o direito para o juiz de trabalhar, mas não dá condição. Então, assim, é como se ele tocasse todos os instrumentos, mas a orquestra ainda não existe, não dá as condições de prática aquilo que está na legislação, né? Dá poder, mas não dá condições de recuperar, reeducar e restaurar o menor abandonado. Adverte que o Estado não pode suprir ou suprimir a família. Então, ele vê na família um ponto central para estar para realmente se trabalhar que a criminalidade e o menor abandonado não tenha menos possibilidade de aparecer, né? Então a família tem esse lugar de essa célula menor a esse ponto mais fácil, né, para se trabalhar. Então, se você tem famílias estruturadas, e aí, com certeza, lá ele vai falar de famílias pelo tradicional, católico, né, de pai, mãe, filho, uma família estruturada dessa forma. Mas no modelo mais atual, não vejo diferença nisso. Eu acho que se é uma família estruturada, e como é essa família, isso independe, mas se é uma família estruturada, ela dá sim a possibilidade da criança que está sendo criada ali, sendo educada ali, tenha condições de suportar com mais facilidade o que a vida, as intempéries que a vida não vai suprir, é mandando um filho que vai resolver, é na família, é a família que educa, é nesse espaço. A escola está lá para mas é nesse espaço familiar, né? Então não vai suprir, mas também não vai suprir. Então acho que é bem que o promotor traz, né, no prefácio, né? O pastor bondoso, incansável na luta em favor dos menores,
não poupou esforços para assistir, recuperar o jovem, seja delinquente ou viciado. Aí são coisas que o promotor traz no prefácio, mas talvez a vivência e conversar com pessoas que tiveram com o Dom Alexandre vai mostrar isso com mais clareza, né? Vai dar vamos ter outras fontes, ou outras informações a respeito disso também. Né? A solução, né? Isso é uma fala dele, do Dom Alexandre, a solução do problema do menor abandonado é de toda a cidade. Então, assim, não é só na família, a família é uma parte, é um começo, mas toda a sociedade tem responsabilidade por isso também. Né? Então, uma responsabilidade total para uma solução total. Então, a sociedade ela é responsável, sim, não adianta eu me trancar dentro do meu casulo e esquecer que isso faz parte daquilo que eu vivencio também. Isso é uma das coisas que eu discuto com o professor na publicidade, na própria publicidade a gente discute bastante isso também. Né? Eu tinha um professor na publicidade que falava, eu sou publicitário, eu quero mais é que se dane, eu não estou nem aí, eu tenho que vender meu produto. Né? E eu fiz uma faculdade um pouco mais velho, e isso daí é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, eu sou publicitário, mas eu tenho que pensar que a minha publicidade faz parte de uma sociedade, e dependendo do que eu faço, eu construo ou eu destruo. E aí a gente vai ver exemplos na publicidade mesmo, mas não é o momento da gente falar disso. Talvez numa outra oportunidade a gente possa, talvez, discutir com relação, né, trazer um pouco desse olhar sobre a publicidade também, que é onde eu atuo, né? Mas a sociedade, qualquer problema que a sociedade cria, é um problema que a sociedade tem que resolver também. A responsabilidade é de todos, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante que o Dom Alexandre traz, né, que o promotor coloca que era uma coisa, que era uma responsabilidade, que era um pensamento de Dom Alexandre. Né? O remédio com criminalidade educação harmoniosa e completa, que não rompe a hierarquia dos valores e que estimula o pleno desabrochar das virtualidades latentes. Então, pensar que toda criança, né, ela tem ali na sua infantilidade ali a possibilidade de muitas coisas. Aí vai depender do quê? De como que a gente educa essa criança, de como que a gente faz com que essa criança tenha a possibilidade de tratar com todos os problemas, com todos os obstáculos, com tudo que a vida vai lhe oferecer, tanto coisas boas como coisas ruins, né? E aí essa educação, né, presenteada dentro da família, mas também no espaço educacional, né? Que aí tem que ter também todo investimento, toda uma força-tarefa para que a educação faça também esse papel, né? Mas do jeito que a gente vê, do jeito que a gente tem visto, né, no país, como que é sucateada a educação, os professores, né? Meu doutorado é em educação e a gente tinha muita discussão isso lá no programa, a respeito desse sucateamento, né? Mas aí muitos daqui que fazem parte da sala de aula, eles sabem como que isso é sucateado, então a gente precisa também de uma a gente precisa de uma força-tarefa, né, de um trabalho comum entre todos, né, entre toda a sociedade, para que isso, sim, seja que isso seja um trabalho todo, uma responsabilidade de todos, né? Então, a educação, sim, pensando que a criança, né, e o jovem tem muito a mostrar, tem muito a fazer, mas vai depender muito desse contraponto da educação também. Mas tem que ter uma força-tarefa, né? Não adianta só leva da família lá onde está no meio, naquela arena social que é o espaço educacional, ali o espaço da escola, tem tem coisas que às vezes os valores de casa às vezes acaba sendo corrompido, e aí, né, tem N fatores, e aí não é lugar para a gente estar discutindo as questões até psicológicas, tudo que pode estar envolvido, mas a educação, sim, quando ela tem essa harmonia,
né, e esse investimento ela tende a ser o melhor caminho para ou melhor, é o melhor remédio contra a criminalidade, que é para que a criminalidade não germine, não floresça, né? Então, assim, é um espaço muito forte, né? Sem se afastar do sobrenatural, né? Promove a afirmação e o aperfeiçoamento da pessoa humana. Então, Dom Alexandre consegue fazer com que não esquece desse lado, dessa espiritualidade que ele tem, que faz parte da vida dele, mas ele olha para a questão humana também, porque trabalhar esse humano faz com que ele alcance essa força, né, essa espiritualidade, ou esse sobrenatural que o Dom Alexandre fala, né? Aí é uma fala dele que eu peguei do livro mesmo, a realidade, ou as realidades dolorosas desafiam as mentes mais possantes. Então, para todos os problemas que a gente tem na sociedade aí, a gente tem que estar colocando a nossa mente, né, a nossa cabeça para estar funcionando mesmo, para poder estar resolvendo. Então, isso daí é uma coisa que é trazido pelo o promotor, né, pelo Ari, eu esqueci, não vou falar o nome dele ali, mas aqui no livro eu faço pegar, pelo Ari Rocha, que fez o prefácio. Então, assim, isso que eu trago do Dom Alexandre é o que eu consegui, né, buscar nesse prefácio, que eu achei que foi muito rico, né, na leitura. Bom, agora, sobre o livro, eu me ative só à primeira parte do livro, que é o Menor Abandonado, tá? Eu confesso, estou na Academia de Letras aqui, faço parte dessa escola com vocês aqui, que eu vejo como uma escola, penso isso daqui como uma escola de Frankfurt, uma escola de Chicago, né, a escola de Chicago, onde tinham várias mentes pensantes ali dentro, que pensavam do ponto de vista acadêmico, mas eu acho que penso isso daqui mais como uma escola, né, do que uma academia. É um espaço onde várias mentes estão pensando, né? Confesso assim, aí eu sou réu, confesso que eu não sou um devorador de livros, mas eu sou um degustador. E eu não consigo ler um livro muito rápido, eu leio devagar, eu volto, eu faço muito isso, né? Alguns defeitos que eu tenho. Gostei até de ler esse livro, porque como é um livro antigo, isso é um defeito que eu tenho também, até ultimamente não tenho feito muito, mas eu sempre adorei pegar jornais velhos e lê-los como se eu estivesse vivenciando aquilo. Pegava as notícias, tal pessoa morreu, não sei o quê, o jornal lá de 1995, pego lá e leio como se eu estivesse vivenciando aquilo. E foi legal ler o texto, que era um texto de 79, mas foi escrito em 54, lendo agora, em 2021, né? E aí eu me ative mais à primeira parte, que é o menor abandonado, né? Eu acho que é um texto bastante interessante do ponto de vista metodológico, sim, de como que a gente acha o problema, como que a gente descobre o problema, como que a gente disseca esse problema, mostra como que ele é e como que a gente traz soluções para esse problema, né? Então, o livro traz uma metodologia completa de como olhar o problema social e buscar a solução para esse problema. Isso a gente vai vendo que é bem metódico. São pequenos capítulos, são vários capítulos na primeira parte, vários capítulos na segunda parte também. Cada capítulo tem 3 páginas, ele tem 3 páginas do livro, não teve nenhum que teve mais que isso, né? Isso eu achei super interessante, essa sistematização, mas aí eu passei a entender como depois, por ser um texto publicado no jornal, como ele era publicado no jornal, eu acho que ele fez parte dessa coluna. Então, ele tinha esse padrão, tinha que ter esse tamanho, senão extrapolava, né? E aí, se vocês pegaram, o Vanderlei, que você leu o texto, pode falar melhor até do texto do que eu, mas, assim, eu achei legal essa sistematização, né? O texto como um exemplo metodológico, mas sistematizado, de as partes, né? Várias partes que compõem um todo, né? Ou como uma sinfonia mesmo, uma orquestra sinfônica. Você tem ali vários instrumentos que tocam sozinhos. Então, se você pegar
um capítulo dele, o primeiro capítulo, né, vamos supor aqui, o primeiro capítulo, pequena explicação, você só esse texto ali que dá 3 páginas também, não, pequena explicação não, pequena explicação é o que ele fala do texto, que ele vai contextualizar o porquê que ele escreveu, publicou desse jeito, porquê que ele não quis alterar, e as mudanças que houveram, né, nesses 25 anos que se passaram da produção do texto e da publicação, né? Então, é a primeira parte. O primeiro capítulo mesmo tenta figura. Então, se você pega, ele dá 3 páginas, começa na 17, 18 e 19, e se você pega só esse primeiro, é o texto que você pode trabalhar em sala de aula, se você quiser, e assim sucessivamente. Então, ele faz, eu achei super interessante essa distribuição que ele faz, né? Ele esmiuça, né, as causas sociais do abandono do menor, apontando as raízes e conceituando essas. De onde é que surge esse menor abandonado? O que é o menor abandonado? Então, ele faz isso nessas páginas todas. As primeiras ele vai destrinchando dessa forma, dando as soluções também. Aponta quem está envolvido em possíveis soluções, aí fala das instituições públicas e privadas, os particulares, os movimentos, quem que pode estar contribuindo para que isso seja solucionado, para que esse problema seja solucionado. Apresenta a legislação da época, que ampara o trabalho com os menores abandonados. Então, ele faz também, esmiuça mais ou menos essa legislação que está lá, né, que foi criada naquela época, né, volta de 1940. Então, assim, o Brasil o Brasil é o primeiro país na América Latina a ter uma legislação sobre menores, isso nos anos 40, né? Então, assim, deveria estar mais avançado em soluções para isso, porque para se discutir, base para trabalhar, ele tinha, né? O juizado de menores, o juiz de menores sempre ouve falar, aí é uma coisa minha, né? Sempre ouvi falar desse juizado de menores, aí eu fui entender o porquê, né? Desde os anos 40 a gente tem um juiz de menor, que vai, né, que faz, né, se fez alguma coisa errada, vai para o juizado de menores e tal. Ultimamente eu não via, não tinha, não ouvia mais falar sobre isso, né? Falo de processo, minha esposa é advogada, falo de processo de fora. Fui ver aqui, mas ele fala de juiz de menores, aí eu fui entender, é juizado de menores. E ela realmente, se fizesse alguma arte lá, minha mãe falava, você vai ver, vai para o juizado menor, vai. E a gente já ficava um pouco com medo disso daí, né? E aí ele vai colocar, no texto também, vai colocar que o juizado tem plenos poderes, mas sem possibilidade de atuação, que é mais ou menos o que foi falado, que ele tem, um juiz que é como se fosse um músico que toca todos os instrumentos, mas não existe a orquestra, né? Não tem como ele tocar, né? O juiz é como, né, deixa anotado aqui, o juiz é como um músico que toca todos os instrumentos numa orquestra que não existe. Eu tinha comentado. Apresenta o problema da legislação, e aí ele fala, né, da legislação, né, o aspecto agnóstico, naturalista, ele acha que tem que ter um olhar mais espiritual na coisa, então, assim, na lei, deveria ter mais conhecimento sobre um conhecimento mais religioso, no caso. Ele vai falar do sobrenatural, então, perguntar para os padres, vai falar dos padres, vai puxar sardinha para a Igreja Católica. Mas ele fala também de outras convicções, ele vai falar das outras convicções e dos não convictos. Mas ele acha que falta esse aspecto mais gnóstico, mais sobrenatural, um certo totalitarismo, né? E assim, se concentra tudo no juiz, mas não dá esses poderes para que o juiz trabalhe. Então, mas aí eu, né, vejo como um lado positivo. E o gigantismo, né? Que ele vai falar que o gigantismo é que todas as soluções para resolver um problema é aquela coisa de dar um tiro de canhão para matar uma pulga, né? Para matar o carrapato, né? Ou destruir o carrapato, matar a vaca para destruir o carrapato. Então, se
Para solucionar um pequeno problema, você arruma uma solução enorme, e aí gasta, e isso daí é um problema que está na própria administração, né? Mas ele vai falar da distribuição da verba, que tem uma verba que fica para cuidar do menor abandonado, tem tudo isso nas leis, né? Então, assim, essas leis, no Departamento da Criança, o Decreto-Lei 2024 de 17 de fevereiro de 1940, o Conselho Nacional de Serviço Social, criado no dia 1º de julho de 1938, olha como que é bem antigo, e a Comissão Nacional, Comissão de Proteção à Família, eu achei interessante também, isso daí tem muito a ver comigo, foi criado no dia 10 de 11 de 1939, por o dia que meu pai nasceu, dia 10 de 11 de 1939. Então, assim, umas ligações, como dizia o Gregory Bates, o que faz, o que nos une, né? O que faz com que essas coisas aconteçam. No âmbito da Igreja Católica, em Uberaba, uma entidade, e aí vai apontar algumas coisas, algumas soluções, e quem pode estar trabalhando, ele vai trazer mais quem está ali próximo, né, quem é da igreja, quem está as soluções, né, voltadas, né, mesmo para o campo eclesial aí. No âmbito da Igreja Católica, em Uberaba, uma entidade que pode contribuir com a solução do problema é a Sociedade de São Vicente de Paula. Ele vai falar, vai ter 2 capítulos, ele vai falar da Sociedade de São Vicente de Paula. E aí o olhar que ele lança me faz realmente reconhecer que é uma entidade que poderia, sim, contribuir bastante, por conta, e aí, como a gente está é acadêmico, né? Está aqui na academia, mas sou acadêmico das pesquisas também, né? Mas um lugar onde você consegue buscar muita informação, né? Através, e aí, olhando com um olhar de marketing, com um olhar de publicitário mesmo, né? Que a gente vai fazer, estudar o mercado. A Sociedade de São Vicente de Paula é uma entidade ali, uma sociedade, né? Uma parcela da Igreja Católica, né? Que está ali na Igreja Católica, que realmente consegue trazer muita informação para se fazer um diagnóstico de determinada temática, determinado fato social, né? Porque eles estão lá, eles conversam, eles fazem uma ficha, eles têm um fichário sobre as pessoas que são atendidas, então isso é bastante interessante, né? É uma estrutura que consegue fazer um diagnóstico da população católica paroquial. Então, assim, para aquele segmento, para quem é católico, principalmente, eu acho que a Sociedade de São Vicente de Paula atende também outras como diz o Dom Alexandre, outras condições aí, mas está mais voltado para o universo católico, né? Aí depois quem está dentro pode até contribuir aí, né? Trazer outras informações, ou até falar que não é só isso, não é só isso que faz com as outras coisas e tal, mas, do ponto de vista como o Dom Alexandre traz a Sociedade São Vicente de Paulo, é uma coisa que realmente consegue fazer esse diagnóstico ali naquele lugar específico, né? Porque está ali, está onde o problema acontece. Então, com certeza faz. E é super organizado, porque tem ali os conselhos particulares, né, de cada paróquia, e às vezes na paróquia mesmo tem vários conselhos. Então, assim, é muito particular mesmo, né? É muito próximo da coisa. E aí, daquele conselho particular, tem, né, o paroquial, o metropolitano, tem o nacional, tem um geral, né, o nacional, mas tem um geral, e tem uma ligação com o mundial, que é em Paris, onde é a sede, né? Então, assim, é um negócio que eu achei bem interessante o que ele traz sobre isso, né? Eu acho que, assim, é uma sugestão de leitura para quem puder ter acesso, né? Não vou dar um desfecho do texto, né? Mas eu acho que, assim, o olhar do Dom Alexandre, né, a pessoa do Dom Alexandre, é um olhar, né, atravessado pela influência sacerdotal dele, mas que consegue, através das palavras, abordar um tema delicado, porém real e necessário. Então, o termo menor abandonado, mesmo com as convicções, com a influência sacerdotal, ele consegue, talvez por ter feito lá a humanidades, né, e aí a filosofia e a teologia também, mas a humanidade, ter se tomado humanidades, faz com que ele tenha esse olhar, né, humano também, humano sobre essa temática. E é um texto, assim, ele trabalha muito com alegoria, com algumas metáforas. Eu acho que assim, é um texto bem interessante de ser lido,
eu acho que realmente é uma pessoa que merece ser patrono, né? Eu não sei se eu estou à altura de ser, conforme eu estava falando com a André lá no começo, eu não sei se eu falei também, né, no começo da apresentação, não sei se eu sou, se eu tenho essa capacidade toda, né, se eu sou digno de ser, de fazer parte, de estar na cadeira de uma pessoa como o Dom Alexandre. Eu acho que deve ter outras coisas escritas e, né, a Diocese de Uberaba deve ter um vasto arquivo lá que talvez possa ser publicado, talvez o Vanderlei possa atender, nos informar se isso realmente já não tá sendo produzido. E aí, só para finalizar, eu vou ler um trecho que eu achei que é bastante interessante, quando ele fala deixa eu achar aqui onde é que está, na página 87. Na página 87. Eu vou ler só um trechinho aqui, que eu acho interessante, a fala dele. Eu acho que é interessante porque está voltado para os jornalistas também, para o jornalismo em si, sobretudo o que a gente está vivenciando com o jornalismo hoje. Tá? Tem um outro texto que ele fala aqui também, quando ele apresenta a Sociedade de São Vicente de Paulo, fala do jornalismo e tal. Eu acho que seria interessante, mas aí não dá para a gente fazer tudo também. Acho que eu já me alonguei bastante na minha fala, né? A gente tinha combinado uns 15 minutos, mas acho que eu já passei bastante disso. Mas eu vou ler esse trechinho que eu achei bem interessante. Está na página 87. Essa página 87 é o do capítulo de instituições, então ele vai falar de várias instituições, ele fala da Sociedade Central, mas ele fala de outros, de asilo, de outras possibilidades ali, outras entidades ali que são da igreja que também está contribuindo, né? Mas esse especificamente ele fala do São Vicente de Paulo. Então ele diz o seguinte, é o finalzinho do texto, ele diz o seguinte: há uns poucos anos atrás, quando as religiosas que dirigiam o asilo São Vicente de Paulo, outra obra vicentina de Uberaba, deixaram aquele estabelecimento, não faltou quem viesse, em dia de mal-humorado lazer, proclamar o desleixo, o descuido, o abandono dos dirigentes da obra. E a imprensa deveria cumprir o seu nobre dever de apontar as omissões alheias. Já os vicentinos haviam batido as portas de 8 congregações religiosas, pedindo irmãs para o asilo e não conseguiram, pela falta absoluta do pessoal. Agora, a providência divina nos enviou este presente régio, que são as reverendíssimas irmãs de São João Batista. O asilo São Vicente se transfigurou e progride. Guarda-se o silêncio. Quando tudo funciona bem, não se toma conhecimento das obras. Quando há lacunas, grita-se. Anotamos esses fatos com toda a serenidade. Esta é mesmo uma lei vital. Também no organismo físico é assim. Os órgãos sadios nem são lembrados. Haja, porém, qualquer distúrbio e os gritos de dor denunciam o mal. Esta citação rápida e incompleta, que continuará, já está evidenciando as possibilidades de Uberaba. Como dizia meu pai, a gente só levanta quando a água bate na bunda, né? Mas, né, pensando na questão da imprensa, quando é para falar mal, fala. Mas quando tem coisas boas, ela não fala. E às vezes fala mal, mas sem apontar, né, sem buscar outras fontes, né, para que isso seja apontado. Bom, o que eu tinha para falar do Dom Alexandre era isso. Não sei se consegui, né, chegar apresentá-lo com a qualidade que deveria ser apresentado, mas, né, a contento, quem sabe daqui 15 ou 20 sessões, sobra um tempo para eu falar um pouco mais de Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, o patrono da cadeira número 1 da cadeira número 1 da Academia Frutalense de Letras. É isso. Muito obrigado.
Muito E chamamos o presidente. Todo mundo aí? Aí, trazendo, falar sobre Dom Alexandre, né? Bravo! O patrono aí da academia, da cadeira número 1, é um tanto complicado. E você passou aí pela prova de fogo, sendo o primeiro, né? Eu agradeço muito você ter escolhido a cadeira número 1. Isso nos torna mais confortável na próxima, né? Que é a minha vez de falar sobre Benedito de Ulloa Vieira. Mas o que vocês acharam, entenderam aí, compreenderam? Quem gostaria de colocar um pouco? Ou quem conviveu com Dom Alexandre? Alguém se habilita? Eu queria falar. Desculpa, Mônica, pode falar. Pode falar primeiro, Tânia. Você estava com a mão levantada primeiro. Ótimo, Amanda. Não, é porque eu tô preocupada aqui com o documento, eu tô trabalhando, mas ouvindo ao mesmo tempo, né? Então, eu estava toda distraída aqui. Aí, de repente, quando eu ouvi a água bate na bunda, eu falei, mas será que ele falou isso? Foi que eu vi que já tinha acabado. Falei. Deixa eu te perguntar, Lil, quantos livros ele teve? Então, pelo que a gente levantou, teve dois livros. Um foi em 1940, deixa eu só pegar a data certinha aqui. 40, né? Opa. 1946. 1946, 46 e o outro de 79. Só que esse de 79, ele foi escrito em 74, então, nesse intervalo, outro texto dele publicado. Por isso que eu acho que dá para fazer assim, uma busca e talvez publicar algumas coisas, né, umas homilias, né, alguma coisa que ele tenha escrito depois. Esse texto foi publicado do Ano Internacional da Criança, que foi em 79, e por muita insistência do promotor, né, foi muito insistente para que o Dom Alexandre publicasse esse trabalho que ele escreveu em 54, a pedido mesmo da promotoria, para fazer esse estudo. Eu acho que a gente também... Desculpa, Lil. Eu acho que a gente também podia fazer uma busca nos jornais antigos, né? Que deve ter muita coisa. Sim. Interessante. Eu perguntei para o meu pai se ele conheceu. Aí meu pai falou o seguinte, que ele vinha muito a Frutal. Ele era muito respeitado aqui na região toda, mas que o povo não topava ele muito, não, que era muito presunçoso. Senti isso no texto também. Até coloquei algumas coisas assim. Eu senti isso no texto também. Inclusive, eu tinha deixado uma coisa anotada aqui para ler, mas eu achei um pouco forte para ler nesse momento, mas que ele vai colocar... deixa eu ver se eu acho a página aqui, que eu deixei anotado. Eu achei que foi um pouco presunçoso essa colocação dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu deixei anotado. Está na página 58, que ele vai falar que deveria se buscar conversar com quem conhece o assunto para poder produzir aquela lei. Deveria conversar. E aí, quem conhece muito do menor abandonado é a igreja. A igreja conhece muito. Né? Então, ele vai falar. Então, se você vai conversar você quer saber sobre culinária, você tem que perguntar para um cozinheiro, tá? E aí ele vai falar. E aí, nesse lugar, eu achei, assim, até meio preconceituosa a fala dele, que está na página 58. Eu, assim, vou até ler o que está aqui no livro. Eu deixei anotado, mas é melhor. Deixa eu ver se é 58 mesmo que fala. 58. Deixa eu ver aqui. Não, 54, está aqui, bem no finalzinho. Ele vai falar tudo isso, né? Já apontamos ligeiramente 2 desses defeitos, ó. Mas no final, ele vai... Quando vão falar de pecuária, não se sentem constrangidos de perguntar aos especialistas. Então, quando forem legislar sobre coisas atinentes à teologia, não fiquem envergonhados de perguntar aos entendidos. Aí, olha só o que ele coloca. Já dizia o velho pai João, negro, olha só, negro, quando não sabe, pergunta ao branco. Eu fiquei assim um pouco, até às vezes para vocês, mas aí como você colocou
falou dessa Mas é presunção, época, eu né? acho que tem um pouco dessa. Mas é a época, a gente vai entender que outros autores, se pegar uns textos do século, você vai ver que tem muito preconceito também e tal. Então a gente vai, né, mas eu acho que deve ter sim um pouco dessa presunção nas atitudes dele. Mas também eu não posso, né, fazendo porque eu não tenho uma experiência extensional, uma experiência dele, né, de ter conhecido. Assim como eu posso falar de Dom Luciano Mendes, por exemplo. Dom Luciano Mendes eu posso falar dele, que eu tive com ele, eu tive contato. Dom Pedro Casaldáliga, eu tive contato. Até eu costumo dizer que eu abracei 3 santos na minha vida. Até hoje eu abracei 3 santos. O Vanderlei não conta. Mas eu abracei 3 santos. Foi o padre Júlio Lancelotti, que eu consegui Lancelotti, logo isso foi nos anos 80. Fiquei sentado, fiz um trajeto de Cumbica até o Tietê, sentado numa poltrona do ônibus. Tive o prazer de ter contato com o padre Júlio Lancelotti, que é um santo que está aí. Nós. Dom Pedro Cavaldário, eu tive o prazer de estar do lado dele, de conversar, de tomar uma cerveja com ele, e tive o prazer de dar um abraço no Dom Luciano Mendes 3 meses antes dele falecer. Isso aí é uma coisa que daí ninguém me tira. Isso é uma coisa que eu falo e eu me arrepio quando eu falo, porque eram pessoas que realmente eu posso falar que não carregava essa presunção, né, que você talvez apareça, né, nas ações de Dom Alexandre. Né? Mas é uma coisa que a gente vê pela ação, pela vivência. Agora, de Dom Alexandre eu não posso falar. Não falo pelo texto, que talvez fique um pouquinho meio... Né, em outras partes aqui vai aparecer algumas coisas nesse sentido também, viu, Tânia? Bom, obrigada, viu, Lio? Parabéns pelo relato aí. Mônica. Obrigado. Ai, que bom lhe ouvir. Eu conheci o Dom Alexandre, eu trabalhava no jornal de Uberaba, e ele escrevia uma coluna lá. Eu era digitadora na época, então eu ia sugerir que vocês procurassem o arquivo do jornal de Uberaba, que ele tinha uma coluna lá, não me lembro o nome, há bastante tempo. E eu queria contar uma passagem minha com o Dom Alexandre. Quando passava o carnaval, a gente tinha toda vez que entrevistar o Dom Alexandre sobre a campanha da fraternidade. Então, uma vez eu fui entrevistá-lo, eu era muito recente, eu nem tinha formado ainda, né? Não tinha uma visão. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu me lembro não lembro a pergunta, sobre caridade, né? E ele falou para mim, respondeu para mim assim, de uma forma assim, até meio agressiva, que quem tinha propriedade para falar de caridade era o Chico Xavier. Eles tinham uma certa rixa. E eu ri, né, achei e continuei a entrevista e poderia ter feito a minha grande reportagem, né, usado isso, mas na época eu não tinha essa visão mesmo de jornalismo. Então, eu nunca esqueço disso, que ele falou, não, quem tem propriedade, mas assim, ele era muito, assim, sarcástico com as falas dele, né? Então, assim, eu lembro muito bem dessa passagem que eu queria contar aqui para vocês, e sugerir, acima de tudo, que procure o Jornal de Uberaba, porque eu sei que lá ele escrevia uma coluna, não sei se era mensal, como é que era, mas eu lembro de ter digitado algumas. É isso. Você foi caridosa, hein, Mônica? Mônica? Então, Viu, Mônica? Você foi caridosa com ele, hein? Então, mas, assim, eu não sei, eu podia ter aprofundado mais, né? Mas por que o senhor está dizendo isso? Como é que é, né? E, assim, na época existia uma briga muito grande entre a Igreja Católica e o Chico Xavier. Era bem no final dos anos 90. Então, assim, eles não criticavam muito a questão daquelas filas, né? Que o Chico Xavier fazia para as sopas. E depois, assim, acho que a Igreja Católica até se retratou. Mas, na época, eles criticavam bastante o Chico Xavier. Ô, Lio, primeiro, parabéns. Você fez uma apresentação bem interessante do seu patrono. Eu concordo com a Mônica, né? Eu acho que a gente tem em Uberaba
uma fonte muito boa de pesquisa sobre esse patrono específico. E sobre isso que a Mônica acabou de falar, né, essa rixa aí entre a Igreja Católica e o Chico, eu tenho também uma história rapidinha. O ano passado, não, há uns 2 anos, eu estava pesquisando antigas atas da Câmara aqui de Frutal para fazer um outro trabalho, e aí eu me deparei com uma ata em que relatava um problema entre o Frei Gabriel e o Chico Xavier. O Frei Gabriel foi contrário, né, ao título de cidadão honorário que foi dado ao Chico. Ele comprou uma briga com a Câmara por causa disso. Então havia realmente essa rixa bem forte. Interessante, né? Mas Então, essa arrogância a gente vê. A gente sente até hoje, né? nós temos uma fonte muito rica em Uberaba, é o Arquivo Público. Eles têm muitos documentos, né? E agora o padre Valmir, o Monsenhor Valmir, que é o reitor pároco da catedral, ele lançou um livro sobre os 150 anos, os 200 anos da paróquia e da catedral. E nesse livro traz algumas coisas dos bispos. E ele ficou de me enviar o livro, aliás, eu fiquei de ver alguém que fosse a Uberaba para pegar o livro, porque ele quer que alguém que pegue, né? Eu vou lá pegar o livro, trazer, mas com essa questão da pandemia não tem jeito de sair. Aí eu disse a ele, deixa guardadinho 2 exemplares para nós, né? Um para a academia, não tem problema, uma vez que traz aí relatos nesse livro de alguns dos patronos, Dom Benedito, Dom Alexandre, deve trazer também de Monsenhor Juvenal Arduini, de Monsenhor do Padre Prata também, deve ter algumas coisas nesse livro, e que vai servir aí para todos nós. Em 2000, quando eu estava em Uberaba, eu já conhecia Dom Alexandre, mas quando eu mudei para lá, sempre eu fazia algumas visitas a Dom Alexandre, ia na casa dele, ficava ali próximo à Cúria, visitar, tinha a irmã que tomava conta dele, que eu sempre falava que era a irmã sargentona, né? Se a gente conseguisse passar sobre a irmã, tinha o acesso liberado, e que era um tanto quanto difícil. E numa das visitas dele, que eu fiz a ele já estava bem de idade, ele faleceu em 2002, ele já estava bem debilitado a idade, né? Porque Dom Alexandre, ele trouxe alguns recordes aí na sua vida. Foi o arcebispo mais novo, foi ordenado padre, teve dispensa para ser ordenado padre, antes dos 25, foi o bispo mais jovem do Brasil, e ele morreu também como o bispo mais jovem, o arcebispo mais idoso do mundo. Então, esse título é dele, porque ele foi sagrado bispo muito novo, diferente de hoje, que os bispos são sagrados um pouco mais velhos. Então, ele tem esses 2 recordes dele aí. Um homem que enfrentou a ditadura, né, que buscava lá seus padres, nas questões que os padres se envolviam com a polícia, com o Estado, e Dom Benedito estava sempre ao lado dos padres, sempre Dom Alexandre sempre buscando aí os padres, né? Ele dizia que cada um tinha que cuidar dos seus, e como os padres eram dele, quem cuidava era ele, não precisava de ninguém cuidar. Era bem nessa lógica, né? Então, um bispo que enfrentou a ditadura militar. E nessas visitas que eu fazia a ele, para a 5ª, 6ª visita, ele me deu 2 fotografias dele. Tinha outras, mas ele disse que tinha que ser as 2, porque as 2 eram diferentes. E, na verdade, as 2 são iguais. Não são, para ele, na cabeça dele, as fotografias eram diferentes. E eu disse a ele, Dom Alexandre, mas as 2 são iguais. Não são diferentes as 2. E é tal qual, depois eu vou te passar uma, tá? Seu patrono. E que foi a primeira fotografia dele como bispo, da sagração dele, né? Então, de 1900 aí e bolinha. Conversei com ele, e era muito tranquilo, mas já peguei ali bem a fase, ele já tinha aposentado, e sempre ele contava algumas histórias, né?
tem lá em Uberaba algumas histórias dele de enfrentamento. E esse livro que ele traz, aí O Menor Abandonado, é justamente no momento em que no Brasil aprovava o Código de Menores, um código de menor totalmente preconceituoso, onde o menor, a criança era o filho do rico, e o menor era o trombadinho, o delinquente, esse que ele dizia que precisava de educação, que a educação, a formação precisava estar ali, ao lado dele. Ou seja, dizia que os pobres precisavam ter um processo educacional. Então, justamente nesse momento aí do Código de Menores, que vigorou até 1994, dando espaço ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí trata a criança como criança e o menor como adolescente, né, como pessoa, como um ser. Acho que isso é muito interessante trazer também aí quando ele escreve sobre menores, o menor abandonado. E nós temos também, Nil, o Monsenhor Geraldo Magela, que é o único agora dos padres, viu, que foi ordenado pelo Dom Alexandre em 14 de janeiro de 1967. Eu não tinha nenhum ano de idade ainda quando o Monsenhor Geraldo foi ordenado. E Monsenhor, ele conta muitas histórias de Dom Alexandre. De repente, da próxima vez, às vezes, você poderia convidar ele para ele falar um pouco sobre Dom Alexandre. E o que eu vi, assim, que é muito... Fazendo uma análise depois, ele foi um bispo atuante em Uberaba, escrevia para os jornais, um bispo presente, um arcebispo, né, presente. Ele foi bispo e arcebispo, muito presente. E no final da vida, ele estava sozinho. Aposentou, Dom Benedito ficou em 78, Dom Benedito chegou em Uberaba e ele faleceu em 2002. Então, aí ele se perdeu, ele se afastou, né? E o povo também esqueceu de Dom Alexandre. No velório dele, por exemplo, tinha ali as pessoas mais de idade, um grupo muito pequeno, e os padres religiosos e religiosas ali a noite toda no seu velório, né? Então, as pessoas que eram próximas a ele foi diminuindo, né, com a morte dessas pessoas, e os religiosos geralmente ficam esquecidos, né? Ficam do lado, sobretudo quando aposenta. E eu coloquei o anel episcopal dele, né? Ó, botei no dedinho e ainda fiz assim para brilhar, né? Perdi a oportunidade de conseguir esse anel. No dia do velório dele, né, na catedral, eu cheguei para a irmã, falei, irmã, cadê anel de Dom Alexandre? E ela disse, está aqui. Ela colocou a mão no bolso, no hábito dela, o bolso ia lá embaixo, perto do pé, né? Falei, gente, o braço dela tem que ter 3 metros para alcançar esse anel. Foi lá, pegou o anel, falei assim, irmã, não presta um pouquinho. Coloquei o anel, cheguei perto de alguns padres, amigos meus, fazia assim, né? Era um anel com uma pedra muito bonita, pedra rosa, o anel episcopal dele, que depois foi doado aí para um arcebispo, o báculo, a cruz peitoral dele, né? Um arcebispo, um bispo amigo nosso. Muito interessante também o gesto de Dom Roque para com esse novo bispo aí, filho de Uberaba. Bacana essas histórias. Eu acho que talvez do Magela, né, que você falou. Senhor Geraldo. Então, talvez fosse uma pessoa interessante para a gente para gravar mesmo fazer umas entrevistas com ele, quem sabe colocar até para publicar algumas coisas, né, com relação a essas histórias mesmo que você fala que ele tem. Eu acho que essas histórias é que enriquecem mesmo, né, a vivência, porque é onde está, né, onde a vida pulsa, né. Sim. Aquela história, onde cria relação e tal. Então, a gente vê o texto dele, né, mas onde ele aponta algumas histórias, eu acho que fica mais interessante. Sim, sim. Né? Mas alguém teria mais alguns caminhos para a gente percorrer. Sim, sim. Alguém teria mais alguma colocação? Lúcia, Maria Cristina, está aí conosco, Adriano, Jansly. Eu posso falar agora? Sim, claro. Eu queria também parabenizar o Lio pela apresentação. Na verdade, eu não conheci Dom Alexandre,
tudo que vocês trouxeram para mim é novidade, eu devo ter me distraído, porque eu também morei um curto período de tempo em Uberaba, ele estava lá, e eu não fui muito atenta à figura dele. Mas eu achei curioso toda essa apresentação que vocês fizeram, o Vanderlei abordando mais esse aspecto da igreja, e o Lio, a história dele, que eu fiquei aqui pensando em que país que ele escreveu. Ele escreveu no Brasil de 1954, é o ano do suicídio de Vargas. Quem assume a presidência é Café Filho. Nesse ano, ele já estava em Uberaba, no ano da escrita, em 1954, Lio. Sim. E ele está tratando de uma problemática que é chamada, na época, do menor abandonado, e eu fiquei pensando que menor abandonado era esse em Uberaba, né, numa região fortemente agrária, num país que ainda não tinha a indústria automobilística presente. Nós estamos num país pré-Juscelino, com uma vivência numa região que ainda não estava se industrializando, né, que, portanto, a questão do menor abandonado parece que ela remete a gente mais à urbanização, e relacionando esse menor com a criminologia, com a criminalidade, como aparece aí. Então, eu fiquei pensando que, na verdade, ele estava em Uberaba, mas ele era uma pessoa ligada às questões mais amplas, né? A visão dele de sociedade, ela era muito mais ampla, embora carregando o ranço da questão que apareceu ali na relação do negro com o branco, porque ele é um homem de pouco tempo depois do fim da escravidão, da abolição da escravidão. Ele nasceu em 1906, e a escravidão tinha acabado em 1988. Então, ele carrega, ele traz o sinal do tempo, porque isso é inevitável. Mas veja que ele traz uma problemática que é futuro, né? Menor abandonado, que é um problema que só cresceu, e ele aponta um caminho que é o caminho da educação. Então, isso é uma sinalização interessante da figura dele. Evidentemente que nós não vamos encontrar nas figuras históricas a visão, seria um anacronismo nós encontrarmos neles lá a visão que nós temos agora. Mas ainda assim, ponderando essa questão da temporalidade, eu acho que ainda assim ele estava ligado com questões muito antes do tempo dele. Porque o livro foi publicado em 1979, né? Que é aí a passagem do Geisel para o Figueiredo. Mas o livro foi escrito, concebido, pensado em 54. Então, ele antecede muito essa problemática. Então, eu acho que nesse aspecto ele deve ter sido uma figura muito sensível para a problemática social. Então, eu gostei de conhecer a figura dele, ainda que tenha esse peso aí que você colocou nessa passagem da relação do negro com o branco, mas eu acho que a gente deve encontrar coisas interessantes nos escritos dele, sim. E aí eu concordo que vale a pena vasculhar esses jornais mesmo. Então é isso. Bacana. Eu acho sim. Pelo que eu li, eu acho que tem muita coisa para... Ele deve ter muita coisa assim que pode atentar a gente para outras coisas, para aquilo que a gente está vivenciando hoje, né? Como a própria questão do menor abandonado, que não está distante do que a gente está vivenciando hoje. Um texto que está aí com 70 anos aí praticamente. Né? Quem no Triângulo Mineiro estava pensando essa questão em 1954? Quem estava apto a escrever sobre isso, a pensar sobre isso em 1954? Quais eram os recursos, os argumentos, os recursos intelectuais, o conhecimento que se tinha? Qual era a bagagem que se tinha para pensar isso em 54? É precoce isso. Sim. E vamos pensar também que naquele momento a diocese era imensa, né? Como ele caminhava, né, todas essas paróquias que tinha. O Triângulo Mineiro era a diocese de Uberaba, naquele momento. Então, uma extensão territorial imensa que ele tinha também. E só depois que chegaram de Dom Benedito, que veio desmembrando. Aí veio Araxá, veio Tuiutaba, Tuiutaba foi a última. Patos de Minas, Uberlândia, Ituiutaba, e desmembrou de Uberaba, que era toda essa região aí, pertencia a Uberaba.
E nós temos aí, se nós formos ver também nos livros de tombo da paróquia, nós vamos encontrar muita coisa aí dele, falando sobre ele, nas visitas pastorais, nas visitas às paróquias, né? A própria paróquia de Nossa Senhora do Carmo tem. Alguém gostaria de fazer mais alguma coisa? Vanderlei, posso? Sim, Andréia. Bom, primeiramente, parabéns, Lio, pelas suas colocações. Também, confesso, também não tinha conhecimento sobre os escritos e sobre o Dom Alexandre. Gostei de conhecê-lo. A observação e as colocações da Lúcia foram perfeitas, porque pensarmos na escrita, né, de uma pessoa que nasceu em 1906, né, em 54 escreve, e isso ele estava com 48 anos, né, em 1979 ele já estava com 73 anos, e pensar nessa proposta, né, do menor abandonado, dessa questão do social, do político, eu acho que é uma pessoa que tem que estar à frente do seu tempo, sim. Então, eu gostei de conhecê-lo, e também gostei da proposta, Vanderlei, de apresentar os patronos, porque é uma forma mesmo de conhecer, né, a academia, conhecer o que nós estamos trazendo para a sociedade, né, e parabéns, Lil, foi pertinente e gostei muito. Muito obrigada. Obrigado. Professor Zé Luiz, Jansley. Bom, eu vou falar um pouquinho. Parabéns aí para o Lio. A gente está aqui também para aprender cada dia, ter mais conhecimento. E concordo com o que a Lúcia colocou. Acho que no momento que a gente vive hoje, é lógico que a gente tem um pensamento totalmente diferente da época, né? 1954, for pensar. Mas, assim, talvez ele me conheceu, né? Porque meus pais eram dentro da igreja, de grupo de oração, né? E eu nasci em 1980, então eu não lembro dele, né? Se eu conversar com meu pai, talvez meu pai lembre dele, mas eu acho que tem que buscar, sim, esse conhecimento lá em Uberaba, porque nem a Mônica disse, né? A gente correr atrás. Eu estou correndo atrás do meu patrono e eu sei que também não é fácil, viu? Não está sendo muito fácil, não. E depois eu tenho que conversar até com a Lúcia, porque a tese dela usou o livro do meu patrono, né? Então, então eu tenho que conversar ainda com a Lúcia também. Mas é isso, parabéns aí, e eu acho que a ideia foi boa, não? Até achei que não teria esse mês, né? Por estar muito em cima, e o Lio tomou frente aí e foi cobaia, como diz o Vanderlei, né? Professor Zé Luiz. Eu posso dizer que, assim, qualquer coisa, eu não sabia que podia fazer tal coisa. Então, todos os defeitos que vocês apontaram, eu falei, eu não sabia. Agora que para frente a gente pode cobrar, né, Vanderlei? Estou perdida, eu sou a última. Vocês vão cobrar tudo. Então, tá vendo? Da Lúcia não vamos cobrar muito, tá vendo? Porque tem muito aprendizado, não e trazer um pouquinho aí. Espero ter atendido as expectativas. Maria Cristina, você teve com o Dom Alexandre? Aí ela apareceu agora há pouco, ela sumiu. Daqui a pouco ela volta. Vanderlei, eu acho que o Zé Luiz queria falar também. O professor Zé Luiz? Professor Zé Luiz. Eu acho que eles sumiram. Carol, Natasha, chegou agora. Oi, gente. Bom, eu não tenho muito o que falar, porque a hora que eu cheguei, o Lio estava literalmente finalizando, né, a apresentação dele, o que é triste, né, mas estava dando aula. Mas uma coisa me veio à mente, assim, talvez para a gente, já que a nossa ideia é difundir os pensamentos, nossos patronos, que isso fosse aberto para a sociedade, esse período de apresentação. Então, que a gente, sei lá, estabelecesse nas reuniões das 7 às 7h15, 7h30, os informes, mas que as apresentações dos nossos patronos fossem públicas, né? Talvez fosse interessante, não sei, tive essa ideia aqui pensando.
Sim, Carola. Hoje a nossa reunião já é pública, né? Hoje nós temos a professora Maria Cristina, que está participando conosco. Nós divulgamos o link lá no grupo dos artistas, no grupo do conselho, né? E depois estava conversando com a Maria Cristina, falei, Maria Cristina tem reunião agora da academia, vamos participar lá. E ela veio, né? Está aqui conosco. Ah, que bom. Mas é isso, Lio. Parabéns pela apresentação, não ouvi, mas... infelizmente, depois eu vou ver. Se ela estiver gravada, acho que ela está sendo gravada, eu vou dar uma olhada. Oi, Vanderlei. Obrigado. Oi. Consegui voltar agora. Vanderlei, eu achei muito interessante, eu não conhecia, certo? E achei muito envolvente mesmo o trabalho dele, que ele já fazia, né? Com os jovens, mas achei muito importante mesmo, porque eu não tinha conhecimento. Parabéns. Certo, ele, como disse, sendo a cobaia, ele se apresentou muito bem. Ah, sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Cristina. Professor José Luiz? Então, vamos ligar nossas câmeras para nós podermos tirar aí a nossa foto, registrar a reunião de hoje. Professor Vanderlei, estou aqui. Ah, sumido, né? Eu esqueci de ligar a câmera aqui, aí não tem jeito. Primeiro, parabenizar o Lio pela belíssima apresentação sobre o patrono, sobre o Dom Alexandre. As referências, de fato, são excelentes e dentro do perfil que a gente pode observar, nós temos muito que aprender uns com os outros e também com os nossos patronos, né? E muito feliz de estar vivendo esse momento com vocês aqui, esse dia importante na vida de todos nós. Pelo menos é um refrigério em meio a tanta aflição, tanta dor, tanto sofrimento, né? Nós podemos falar da bênção da literatura, da palavra, da coisa boa, né? Muito obrigado. Obrigado. Mônica, Jansen, liga a câmera para nós, por favor. Maria Cristina. Ok. Pessoal, então, chegamos ao final aí da nossa reunião. Né? Agradeço a participação de todos e todas nesse momento em que nós revigoramos, conhecemos aí um pouquinho do nosso patrono, né? Dom Alexandre Gonçalves do Amaral. Que, com certeza, todos nós precisamos aprofundar um pouco mais na história dos nossos patronos e patronas, né? Mas ao longo da nossa existência na academia, da nossa caminhada enquanto acadêmicos, nós vamos aprofundando, trazendo novas informações sobre ele. Então, parabéns, Lio, pela apresentação, gostei muito da forma que você trouxe, muito obrigado pela ideia, né? Como nada se cria, tudo se copia, pode ter certeza que os demais também seguirão aí o seu método, tá? Para as nossas próximas reuniões acadêmicas. E nos encontramos novamente exatamente no dia 29 de abril, que é a última quinta-feira do mês, para o nosso encontro literário. Boa noite a todos, fiquem com Deus, boa pesquisa dos seus patronos e patronas, bom trabalho, um bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.